Olá, bem-vindo ao blog e podcast O Assunto Tributário. Aqui os assuntos científicos do mundo jurídico são tratados sem juridiquês. Juvenil Alves e convidados assinaram mais um tema muito legal e atualizado. Fique atento. O título da presente reflexão é o seguinte: por que o fisco não é bonzinho com o contribuinte? Eu tive uma reunião ontem com um cliente e ele manifestou bastante contrariedade com relação à atuação fiscal. Eu percebo e uso esse espaço para fazer alguns esclarecimentos que há por parte dos nossos contribuintes um desconhecimento com relação à estrutura operacional da administração pública no tocante à gestão tributária. É injusto dizer que o fiscal não é bonzinho. Exceções são feitas a alguns agentes fiscais que agem com muito abuso de autoridade, o que é uma excepcionalidade. Na verdade, abuso e desvio de funções acontece em qualquer profissão quando a mesma é feita por homens, quer seja padre, pastor, fiscal, médico, músico, cozinheiro, todos podem e estão sujeitos a desvio de funcionalidade ou de exercício correto, porque é da natureza humana haver divergências. Pois bem, o fisco funciona da seguinte forma: na maioria das vezes é o contribuinte que fornece o número para o fiscal. O fiscal tem o privilégio, diferente de outros credores, de receber o número do seu crédito fornecido pelo próprio contribuinte. Então, não há por que o contribuinte se queixar que, uma vez fornecido o número e não liquidado o débito, é natural que o credor venha buscar o seu dinheiro, que aliás, repito, foi passado pelo próprio contribuinte. Pois bem, ao fiscal cabe arrecadar aquilo que o contribuinte lhe entrega. Demais disso, quando você abre um CNPJ, significa que o Estado te deu autonomia para trabalhar. E ao dar esta autonomia, o Estado impõe regras pertinentes a cada exercício daquela função comercial. Então, se você vai ser prestador de serviço, sabe que terá o fiscal da prefeitura vigiando a sua operação. Se você for vendedor de mercadorias, sabe, e de alguns serviços, principalmente de transportes, sabe que o fiscal do ICMS estará na sua cola. O fiscal não tem poderes de transigir. A ele cabe tão somente fazer o lançamento tributário. Ou seja, ele tem a percepção quântica e de fato e de origem do que você fez, quântica no sentido de quantidade, e aí faz a sua autuação. No momento em que você não paga esse auto ou não o discute, e olha, é privilégio seu, é direito seu discordar do que o fiscal lavrou contra a sua empresa. No momento que você não paga e nem discute o débito, ele vai ser cobrado pela Procuradoria da Fazenda, para a qual você deve obrigações. Portanto, até agora, nós não estamos falando que ninguém tem que ser bonzinho. Todos precisam agir com a transparência, a lisura e a legalidade determinada pelo artigo 37 da Constituição Federal. Então, não há que se levar nenhuma pecha aos administradores da arrecadação tributária. O que muitas vezes acontece
é que principalmente aqueles que de uma certa forma são rebeldes quanto à atuação do agente tributário ou do arcabouço da administração tributária é porque desconhecem como funciona os órgãos administrativos e como funciona a lei, que dá privilégios à administração pública e também muitos direitos ao contribuinte. Portanto, fica parecendo aquele vizinho que nunca comparece à reunião do condomínio e, quando são determinadas regras impostas, se rebelam contra as mesmas. É meu dever de tributarista e advogado, e dentro do meu blog Juridiquês, dizer que o fiscal é bonzinho sim, ele age de acordo com a lei. Importa que a gente conheça a lei e saiba como ele opera. Na medida que você conhece como ele opera, você saberá exigir os seus direitos, saberá também quais são as suas obrigações. Por exemplo, multa confiscatória é um abuso de autoridade, mas não é um abuso do fiscal, é abuso da lei e você pode se rebelar contra isso de forma legal. Ao fiscal incumbe tão somente a imposição da multa e a você cumpre desclassificá-la, desnaturá-la. Vamos conhecer um pouco melhor como funciona a administração pública? Procure saber e saberá que a sua competitividade, no bom sentido com o fisco, trará um relacionamento mais saudável. Diz o evangelista João que quando você conhece a verdade lhe liberta. Então é hora que a gente entender como que cada parte funciona neste grande teatro. Até um próximo episódio. Atenção! Nossas publicações têm caráter informativo e científico, não refletem nenhum caso concreto. Eventual aplicação deverá levar em conta a realidade da empresa e poderá ser feita por qualquer profissional de confiança do interessado e, em caso de reprodução, deve seguir as regras do direito autoral.